o professor Alan Sheffield, da Universidade de Berkeley, Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é professor do Departamento de Matemática e ocupa a cátedra Elizabeth e Edward Cornell em Educação. É investigador principal da Diversity in Mathematics Education Center em UCLA, que é a Universidade de Berkeley, da Califórnia. Ele tem seu doutorado em matemática em 73, obtido na Universidade de Stanford. E é um dos nossos colegas que migrou para a educação matemática pouco a pouco. É certamente um dos principais expoentes da resolução de problemas na educação matemática. Foi presidente da American Educational Research Association e vice-presidente da National Academy of Education dos Estados Unidos. É um fellow da American Association for Advancement of Science e laureado de Kappa Delta Pi. A investigação do professor trata sobre pensamento, ensino e aprendizagem, com ênfase na matemática. Suas investigações atuais enfocam os temas de equidade e diversidade na educação matemática. O professor Alan é conselheiro maior da Educational Human Resource Directorate da National Science Foundation. Eu solicito a todos uma grande salva de palmas pelo brilhante conferencista que nós teremos nesse momento. Para a próxima hora, eu vou tentar explicar o que pensamos. E eu vou dizer por que eu vou falar sobre isso. E eu não posso dizer muito em uma hora, né? Assim, eu vou dizer que eu penso devagar, eu escrevo devagar, e me levou 25 anos para terminar esse livro. Mas o livro agora existe. Se for interesse para vocês, há mais do que vocês podem ler aqui, nós podemos discutir mais do que está no livro. O que eu vou falar, explicar para vocês primeiramente, nessa palestra, brevemente, dar um pouco do background do que eu estou falando hoje, envolvendo o meu trabalho em resolver problemas. E vou dar 3 exemplos de como ensinar e discutir e explicar cada ação, cada decisão que os professores devem fazer enquanto eles estejam dando o seu ensinamento. É o objetivo da pesquisa, explicar como as pessoas tomam decisão e por que tomaram, e por que pensam como pensam. No meio disso tudo, não apenas em educação, mas também quando você faz compra, quando você cozinha. Eu estou sério, gente, não é só pesquisa. E quando você está arrumando o seu carro, ou sendo um médico, são essas coisas que eu vou explicar, que é a tomada de decisão em todas. Assim, eu espero que a gente tenha tempo também para perguntas e respostas. Eu acho que a tarde vai ter. Esse é o problema que eu estou discutindo nos últimos 25 anos. Você está fazendo alguma coisa, uma coisa que você sabe fazer. Pode ser ensinar, se você é professor, ou preparar uma refeição. Ou você é um médico e você está fazendo uma diagnose ou uma cirurgia no cérebro. A pergunta é, se eu estou estudando cuidadosamente, se eu trabalho para entender o que você faz, eu posso construir um modelo, digamos, calcular um modelo onde eu explico cada coisa que você faz em toda decisão que você toma? Esse é o desafio.
Por que fazer isso? Porque se nós podemos entender o ensinamento, a educação, resolvemos problemas e entendemos como resolver problemas, então nós podemos ajudar os alunos. Se nós entendemos a educação ou qualquer outro assunto, então nós podemos ajudar as pessoas a ter uma melhor satisfação com aquilo. Então, meu objetivo nessa fala é explicar 3 exemplos, ou muitos exemplos, uma estrutura que explicará por que e como as pessoas fazem escolhas. A decisão, tomada de decisão, no meio de uma atividade complexa como ensinar. E a chamada aqui é entender o que as pessoas fazem. Você precisa entender 3 coisas antes: o conhecimento ou as pesquisas que eles têm, recursos que eles têm, seja ensinamento ou outro, os seus objetivos e as suas crenças e orientações. Você pode reconhecer essas coisas, levarão você ao trabalho de resolver o problema. A minha chamada aqui, se você entender isso bem, sobre uma pessoa, aí você poderia explicar toda a decisão que aquela pessoa tiver durante, por exemplo, uma aula de ensinamento, ou uma entrevista com um médico, ou, digamos, ou uma consulta com um paciente. O que eu vou fazer nessa palestra é lhe dar um histórico e exemplos livres, 3 análises do ensinamento. E você pergunta, por que eu estudo essa parte? Primeiro, eu sou um matemático, eu estudo ensinamento. Segundo, ensinar é uma das coisas mais complexas que existem. Depende de conhecimento, muito conhecimento, e da reação do que está acontecendo na classe, no momento que você está ensinando. Se você explicar a tomada de decisão de um professor de uma maneira teórica, você pode explicar todas as decisões. Mas comecemos explicando como o trabalho que eu faço saiu de resolver problemas ao que eu faço hoje. Passemos ao histórico. 10 anos de pesquisa em 5 minutos. Nas resoluções de problemas, como eu disse, você pode explicar o sucesso de alguém ou falha de alguém olhando 4 coisas. Aí, só essas 4. Primeiro, conhecimento, o que eles sabem. Oba, óbvio. Segundo, a estratégia para resolver o problema, se sabem e se usaram. E matemática, nas universidades de matemática, se usa estratégia. Em termos geral, os alunos não usam. Mas nós vimos na minha resolução de problemas é que nós podemos ensinar os alunos a usá-los. Então, essa estratégia de resolver problemas é fácil de aprender e os alunos podem aprender. Agora, há mais que apenas conhecimento e estratégia. A próxima categoria principal é metaconhecimento ou monitorar e autorregulamento. E a ideia, você pode conhecer alguma coisa, mas o seu conhecimento não lhe ajuda em nada, a menos que você o use. Se você fizer alguma coisa, outra coisa, por exemplo, e o que você conhece não está ajudando em nada, por que nós temos que pensar nisso? Eu faço muitos gráficos de resolver problemas dos alunos, e 60% desses gráficos são assim, como está na tela. E talentosos alunos resolvendo problemas, eles leem o problema, eles analisam e fazem alguma coisa. E continua assim. Se eles escolheram a coisa errada a fazer, é lógico que vai ter falha, não vai resolver o problema. Porque aqueles que resolvem bem, eles decidem de maneira útil
ver, isso aqui que eu devo fazer, eu devo considerar outra coisa? Então, os bons em resolver problemas, seja matemáticos, que são problemas difíceis, você usa esses triângulos pretos, por exemplo, representando o tempo que se tomou para resolver. Isso faz sentido? Devo mudar? Devo fazer algo diferente? Ele tentou várias coisas e parou e fez outra. Ele teve tempo para descobrir a maneira certa de resolver o problema. Geralmente, os alunos não sabem que isso é importante. O que eles aprendem? Esse é um gráfico. Os alunos, depois do curso de resolução de problemas, esse triângulozinho preto é fazer perguntas. Faz sentido fazer assim? Assim, 3 categorias. A 4ª categoria é a crença. E a ideia é, em toda a área, desenvolvemos crenças sobre as maneiras de fazer as coisas naquela área. E, às vezes, desenvolvemos a nossa experiência. E essas se adequam à maneira que trabalhamos. Digamos, a maioria dos alunos aprendem sobre matemática e fazem as suas crenças sobre matemáticas da sua experiência nas classes. Existe muita crença que eles aprendem e eu vou deixar as pessoas lerem isso, não vou passar uma por uma, mas eu vou dar um exemplo para entender. O 4º, todos os problemas podem ser resolvidos em 5 minutos ou menos. Agora, eu passei anos como pesquisador em sala de aula nos Estados Unidos e um dia, sem mais nem menos, um professor pode dizer: vamos ter 5 meninos aqui no quadro negro apresentando as soluções para o problema. E eles fizeram, e levou 10 minutos. Então, houve um teste que tinha 25 problemas em 1 hora. E o professor falou para os alunos: você deveria saber o seu material direitinho, porque você só tem 2 minutos, hein? Você deveria conhecer a matéria. Agora, se você fizer isso tudo na sua carreira como matemático, o que você vai aprender, é que, sem ser a intenção do professor, é que você pode resolver qualquer problema em menos de 5 minutos. Se você não resolver em 5 minutos, você nunca vai resolver. E desiste. Então, os estudantes têm essa crença da experiência deles com matemática. E a pergunta é, o que acontece? Você adequa aquilo à sua maneira. Mas acontece que em 1985, quando eu fiz o meu livro sobre resolução de problemas, nós sabemos o que era importante: o conhecimento, estratégia, metaconhecimento, crença. Sucesso era determinado ali, ou a falha na solução de problemas matemáticos. E também para entender a matemática, em qualquer campo. Nós tentamos resolver alguma coisa, seja física, escrita, eletrônica, você está querendo arrumar um circuito, em qualquer ponto. Aquelas 4 coisas: seu conhecimento, a estratégia, a sua metacognição e as suas crenças estão ali, determinando a sua falha ou sucesso, seu erro ou acerto. Mas há muitas coisas que aquela estrutura não explica. Obrigada por perguntar qual. E 35 anos atrás, quando começamos fazendo as pesquisas sobre problemas, solução de problemas matemáticos, eu trouxe alunos ao meu laboratório, porque na aula não dava, era muito complexo. Eu dei um problema para eles no laboratório e falei: resolva. E o que significava? O objetivo era determinado: resolver o problema. Era o meu objetivo, não sei se era o deles. E o problema era o problema e não mudou. Eles estavam no meu laboratório e não havia interação social, estavam trabalhando ali sozinhos. Vocês pensam em sala de aula? O objetivo muda o tempo todo.
Você descobre que seus alunos falam uma coisa e falam, ai, 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 eles não sabiam aquilo e agora, meu? Há uma interação social e ensinar é muito mais complexo do que resolver um problema de matemática. Nós temos que explicar isso mais dentro da estrutura de matemática. Nós temos que fazer mais do que pura matemática. Mais importante, em termos teóricos, as resoluções de problema foram oferecidas como estrutura. E dizia, observe isso e essas coisas se explicam através de sucesso ou erro. O que não funcionou ali é explicar como e por que as pessoas que estão trabalhando em problemas tomaram a decisão de fazer o que fizeram. Era uma estrutura, não uma teoria. Uma teoria lhe diz como as coisas funcionam, não apenas o que é importante. O que eu estou tentando fazer nos últimos 25 anos é construir uma teoria que explique como e por que as pessoas fazem a escolha que fazem. E no meio de coisas que eles se preocupam, que eles têm experiência, e em qual ponto há uma associação social, uma ação social mudando tudo. Digamos, sem dúvida, ensinar é, sem dúvida, o ponto principal, porque depende de conhecimento, o que o professor sabe é super importante, e o professor tem que tomar decisões o tempo todo. E são importantes decisões. Você está ensinando e você está escrevendo A mais B, quantidade, uma raiz no quadro, e o aluno fala A quadrado mais B quadrado. Qual é a importância? Você disse, oh, burro, eu estou falando diferente. Você não fala isso, né? Você diz, pense nisso, se seria 3 igual a 3, B é igual a 4, A é 3, B é 4. São escolhas que o professor tem que fazer ali na hora, instantaneamente. É super complexo e é muito social, né? Uma interação social. Se você entender por que o professor está tomando escolhas o tempo todo, então você, teoricamente, entende tudo. A decisão. Por isso que eu disse que professor é super importante. Ensinar é super importante. Se você tiver uma teoria que explica o ensino, você explica também tudo o que fazemos. Preparar uma refeição é a mais importante, eu já disse. Uma pessoa no trabalho normal diário, ou consertar um carro, ou sério. Quando eu falo, a maneira que um médico trabalha, inclusive uma cirurgia. Os professores deveriam ter uma visão geral. Aí, se colocar ao lado o comportamento do médico, o comportamento do professor, ambos são importantes. Uma coisa está ligada à outra. Todas as atividades têm, em essência, a mesma estrutura, orientadas para o objetivo. Você quer alguma coisa? Se o médico está falando com o paciente, é para ter um diagnóstico. Se for na cirurgia, é para arrumar um problema de saúde. No professor, é para ajudar o seu aluno a entender uma coisa em especial ou explicar. Para fazer isso, você usa o conhecimento e o material que você tiver disponível. O professor não usa apenas o que ele entende, mas qualquer tecnologia disponível e outras. A mesma coisa para cozinhar ou para fazer uma cirurgia. Você toma decisão e você põe valor ali. O importante é adequar o que você fizer. O objetivo da minha pesquisa tem sido descrever teoricamente a tomada de decisão em todas as áreas.
E o que eu estou fazendo chamada e querendo mostrar que o comportamento pode explicar e modelar através de uma estrutura teórica que tudo depende de, primeiramente, pesquisas na sala de aula, tecnologia é importante, na cirurgia também, as ferramentas que tem lá, instrumentação, conhecimento é mais importante que tudo em qualquer lugar. Objetivos que a pessoa tem para adquirir. E eu uso a palavra orientação aqui, porque é mais vasta que crença, mas é crença. Se um professor crê que esse grupo de alunos pode aprender e pensar de maneira interessante, ele lhe dará um problema que seja rico para trabalhar. Se ele acredita que esses alunos vão estar confusos por um problema difícil, então o próprio vai lhe dizer como resolver o problema sem lhe dar a oportunidade de pensar sozinhos. Então, a orientação ou crença do professor é super importante. Existe uma forma de tomada de decisão que eu descrevo, que coloca tudo junto. Se os alunos dizem, por exemplo, A mais B, quantidade quadrado é igual a X, baseado no que o professor crê e quanto tempo ele tem ou acha que os alunos têm para resolver o problema, então vai se decidir as possibilidades. Se você quiser saber como, lê o livro. Sugestão. O que eu vou fazer aqui lhe dar 3 exemplos de ensinamento. Brevemente, como eu modelo isso? Eu fiz um modelo para ensinamento e o que nós temos ali, os professores, as pesquisas, objetivos, crenças e orientações e o mecanismo da tomada de decisão. Pergunta: é suficiente para a modelagem? Eu sei o suficiente sobre os professores? Bom, eu estou aqui. A resposta deve ser sim. Assim, 3 exemplos. Primeiro, uma descrição bem simples de como funciona. É muito mais complicado, é claro, porque você tem recursos aqui, mas essa é a maneira externa de ver. Seria o esboço. O slide geral, eu lhe dou a ilustração para ensinar. O professor entra na sala. Ele sabe o que planeja fazer. Ele tem um objetivo, plano, e ele vê. Como é que está esse grupo hoje? Eu pensei que eu iria usar uns elementos de manipulação, mas eles não estão bem comportados hoje. Se eles vão fazer, o que eu der para eles, eles vão julgar um no outro na sala, vão fazer bagunça. Então, você muda o que você vai fazer. Você se orienta e decide ver o que você vai fazer para prosseguir. Aí, você faz isso, você tem objetivos. Você vai usar aqueles bloquinhos para eles trabalhar, se você não vai, você vai fazer uma palestra. Então, você sabe o que fazer. Então, existe objetivo. E aí, você começa a fazer para alcançar o objetivo. Esse é um comportamento. O professor decidiu fazer isso. O professor sabe como fazer esse tipo de coisa, ele toma a decisão. E aí, há muito conhecimento para colocar pensamentos sobre como fazer aquilo, trazer o conhecimento para eles. Os psicólogos chamam isso de script. Tá bom, nós sabemos o que fazer. E aí, você está monitorando. Aí você está resolvendo o problema. Está indo bem a aula? Tudo beleza. Se não, você pensa, como é que eu vou mudar isso aqui, né? Aí, baseado no que acontecer,
Você toma tomará decisão sobre implantação. Então, no ensinamento, se o professor está fazendo uma aula padrão, eu tenho os alunos aqui no quadro negro e eles estão fazendo muito bagunça, então como é que eu vou resolver isso? Fazemos de outro jeito, agora eu terminei, eles estão fazendo o trabalhinho deles, isso é parte do plano, então eu passo por aquela parte. E se as coisas não estiverem indo bem, então vamos tomar a decisão de novo, o que nós vamos fazer? Esse processo é recursivo, porque eu posso começar com um plano grande para fazer um trabalho, uma tarefa escrita, e depois eu tenho um planozinho para chamar alguém para vir na frente, ou senão eu posso fazer um diálogo com os alunos. Então, isso é geral, né? Porque é recursivo, de um nível de detalhe alto, isso pode também modelar o comportamento do professor para qualquer decisão. E a razão por que o fizeram. Agora eu vou passar 3 exemplos para entenderem melhor do ensinamento. O primeiro, a primeira lição que nós estudamos. O Mark Nelson era um professor iniciante e ele veio para o meu grupo de pesquisa e falou: não está funcionando a minha aula, viu? Por que não funcionou minha aula de hoje? Nos levou 4 meses para saber por que a aula dele não tinha funcionado. Olha, eu falei que eu pensava devagar, mas o que aconteceu? Ele estava ensinando álgebra elementar no secundário. E a maneira que ele funcionava era como está na tela. Ele deu um problema para os alunos e ele trabalhou naquilo. Os alunos também discutiram o problema. Foi pergunta e resposta. Por que você fez assim, etc. E ele estava dando mais explicações como chegar às respostas. Eles deram um problema assim. E ele falou, existe x5, x3, então está ali direitinho, existe 2x ali no alto, então, mas é muito mais fácil você só subtrair 5 menos 3, né? E ter x quadrado. Ele deu problemas assim para as pessoas resolverem, os alunos, e ele esperava que eles teriam facilidade com os 2 primeiros, mas eles teriam que discutir sobre o terceiro, e foi diferente. O que aconteceu? Ele chamou os alunos e o que ele fez? Ele perguntou, e aí, qual foi o resultado? E o aluno diria, para o primeiro, M4, o que você fez? Eu subtraí. Subtraiu porque tinha 6, e aí como denominador? Não foi isso não. Aí ele chegou no terceiro problema. E o que aconteceu? Ele falou, o que a gente faz aqui? Ele falou assim, x5, x5, cancela. E aí, o que você tem? Ele pensou que ele ia falar 1, responder 1. Veja aí, tudo estava cruzadinho. E o aluno falou, não sobrou nada, né? 0, nada. E aí, ele tentou várias vezes, ele falou, mas o que é 5 sobre 5? Eles falaram 1. Eu cancelei. Se é 5 sobre 5, não tem nenhum naquele X? Não. E aí você vê, eu vou mostrar um pouquinho no vídeo, nesse ponto aqui, ele estava falando, espera aí um pouquinho, e ele falou, o que está lá? Não é 1? Ele falou, não, foi... Ele não sabia o que fazer, a resposta não batia. Ele tentou de novo e um aluno falou, x para o 0 sobre 1. Que é verdade, mas não é só aquilo. Não é isso que ele queria. Então, ele fez de conta que não ouviu e ele falou para os alunos, x para o 0 é igual a 1, e ele fala para os alunos, tá certo, toma nota aí, tá, gente? Assim, nós observaremos um pouquinho, vamos ver a tecnologia aqui, se o vídeo vai funcionar, e vocês vão ver o que aconteceu.
para vocês verem qual que foi a reação dos alunos. This is x-fifth over x-fifth. Let's do this one. 5x's in the numerator. 5x's in the denominator. Cancel. What if I tried 5 over 5? But I just canceled them. But there's a 1 there. Is there a 1 here? The thing that is O really que acontece aqui, que é estranho, não, gente? is he was a mathematics student. Ele I knew era him. um aluno de matemática, eu o conheci, ele podia explicar. Se eu falasse, Max, explica para mim o que é esse problema de álgebra, ele ia resolver direitinho. Ele ia responder que era certinho, mas ele não falou isso para os alunos. And the question is E a why? pergunta é, por que ele não falou? Dá para entender por que ele não falou para os alunos aquilo? Ele conhecia matemática, mas ele não conseguiu explicar. E por que ele não explicou? O que aconteceu? Lembrem, In the mathematics work, no I trabalho said do matemático, eu disse que a crença, a orientação é super importante. Se um aluno crê that all problems que can be todos os solved problemas in podem 5 ser minutes resolvidos or em 5 less, minutos ou menos, then the student aí will stop o aluno working vai parar de after trabalhar 5 or depois de maybe 5 10 minutos, minutes, ou talvez even 10, if the mesmo student se could solve the o aluno problem. pudesse responder o problema se ele tivesse trabalhado 20 minutos. Então, a sua crença é super importante. Nesse caso, Now, this was isso a number of foi years ago. We started alguns doing anos this atrás. research in Nós the começamos essa 1990s. pesquisa nos anos 90. I get into trouble in the E United eu tive States problema when I nos say Estados this. Unidos People quando eu talk about falo isso, porque as constructive pessoas teaching. falam sobre at ensinamento that time, construtivo, the e idea naquela was época a you shouldn't ideia era tell que você não your devia students. dizer para os seus You should have alunos, the ideas você tem que ter a come from ideia your students. e os seus alunos que têm que colocar, Well, você não tem que dizer nada, if eles you que têm listen que to what he propor. was doing Ok, before, se você soon as ouvir his o que ele estava students said fazendo, something, assim que os alunos começaram a participar, M to the fourth. então foi Good. M How para did you get 4. that? E como é que você I chegou subtracted. ali? Eu When subtraí. the student said, "I Tá bom, subtracted", quando eles falaram then eu he could subtraí, give an ele poderia ter explanation. dado So you naquele subtracted momento uma because explicação. there were 6 Você M's diminuiu in the porque top, havia 2 M's in 6 the bottom, e 2 so he could embaixo, say e aí everything ele in podia the bottom. dizer tudo que ele queria. Ele perdeu o momento. Well, he was waiting for Ele his estava student to esperando say, um aluno falar. "When you canceled, you got Aí, one." quando você Then he cancela, could você say, tem 1. "Yes, E aí you ele got podia one dizer, because." sim, você tem 1, porque But they gave him 0. eles deram zeros, nada. No one said Ninguém disse 1. Ele estava So he esperando a couldn't colaboração, então ele não passou para It's frente. not that he didn't know Não é the que ele não mathematics. soubesse a His beliefs matemática, about a what he crença could o do as a impediu. teacher Como professor, shaped what he did. ele não formatou And he como ele didn't poderia. Ele não How to sabia fix the problem. como resolver o Now, I problema. know teachers who do. Eu The sei next que teacher tem will talk about it, professores, fix the agora, problem por very exemplo, o easily. próximo vai poder would falar, say, olha, vou resolver, e ele vai dizer, You know, that's funny. sabe, é In the class interessante. I taught, Na sala que eu ensinei isso aqui, one of the students said um dos the answer alunos chegou was para mim e one. falou, a What do you resposta é think 1. about that? O que você acha? But he wasn't Mas experienced ele não enough to tinha have that experiência knowledge. suficiente And para then ter his aquele beliefs conhecimento. Ele era put him in a iniciante position e where a he sua couldn't crença proceed. colocou numa posição que ele não conseguiu. Okay. So, Assim, I'm sure you'll have eu tenho questions. certeza que You'll vocês have têm time to talk. perguntas. Isso a gente vai Let ter me tell you tempo about para a very isso. different Eu quero teacher. falar sobre outro Jim professor, Jim Minstrel. Very famous teacher in the United Famoso nos States. Estados He's won Unidos. a presidential award for teaching. Ele There's é um que está tons of concorrendo detail. I will just a give you vários a little bit of prêmios. Eu vou dar um surface and a bit of pouquinho an de explanation. explicação sobre ele. Okay.
Essa é uma aula introdutória. Ele está ensinando e quer que eles entendam não apenas o meio, média e modo. Quando você pensa em meio, quando você pensa em média, quando você pensa em modo. Então, o que ele fez? Ele deu aos alunos uma colocação. No dia anterior, ele falou, no meio da mesa, ele colocou na largura da mesa em centímetros e entraram 8 alunos e eles tinham esses números, os 8 alunos, esses valores. E a pergunta foi para a classe, qual é o melhor número? Né? Aí, muitas perguntas que eles podem fazer e, através dessa conversa, deveríamos usar todos os números, digamos, essa mesa, 103 centímetros. Não, eu acho que é muito. Então, o que você acha? Nós estamos discutindo a largura da mesa em centímetros, então nós temos que combinar, como é que nós podemos combinar para poder chegar à conclusão, com a precisão. Se você tiver 2 metros, 2 metros e 2 metros e 3 metros, a resposta não deve ser 2,33333, né? Metros. Talvez 2,3 metros. E qual é a precisão? A precisão é importante. Aí, existe um professor muito experiente, que é o caso dele, então é fácil olhar confortavelmente para um aluno e fazer uma pergunta. E ele diz, tá, nós temos que imaginar qual é o número para ser usado, nós temos que adivinhar. Vocês têm uma ideia qual que a gente deveria usar? E um aluno vai falar um ou outro número sobre a largura daquela mesa. Talvez ele diga, ok, põe fora o menor e o maior. Então, ele quase respondeu, né? Veja a situação. Os alunos dizem sim, por exemplo, sobre os Jogos Olímpicos, quando o juiz faz uma coisa errada, ele fala, por que ele fez isso? Então, tudo é questionável. Então, você passa pelo trabalho dos alunos e depois que o aluno termina o estudo, você fala, beleza, alguém tem outra ideia? E aí você faz a mesma coisa e faz de novo. E mesmo depois que os alunos falaram meio, média e modo, tem outra ideia aqui? Tá bom. 10 segundos, 15 segundos, a gente espera, e aí, às vezes o pessoal, na sala de aula, 5 segundos é uma eternidade, 15 segundos, então, é mais longo ainda para pensar num assunto. E o professor está ali esperando. Esse é um método geral. Ele leva os alunos a pensar e a discutir e falar. Nós estudamos esse método e como é que funciona? Você pega toda a aula, toda a teoria da aula, divide em partes a introdução, se fala sobre um assunto, sobre outro, e na introdução se faz assim, assim, assado. Ele faz assim pelas seguintes razões, e ele faz assado por tais razões. Na análise, nós olhamos os objetivos, o conhecimento, as decisões, tomada de decisão, e em maneiras, mais afinadas. Quando as coisas vão do jeito que você quer, é muito fácil, né? Porque você está usando o conhecimento que você tem. Agora, não é muito fácil analisar outras coisas, como, por exemplo, os primeiros níveis de análise. As grandes caixas são lições e nós temos os troncos, que são a introdução, gerais sobre negócios, sobre a sala de aula, sobre o conteúdo da sala, que é daquela aula em especial. E se você passar para a parte direita, o que você tem ali, as 3 partes. Se você passar para mais à direita, você tem as subpartes. Você tem mais análises até o nível de uma única sentença. E nessa sentença nós temos como análise quais são os objetivos que você quer adquirir, qual é o conhecimento que você está trazendo, por que ele tomou essa decisão, baseada na sua crença. Nós temos isso como descrição e nós podemos colocar em um modelo
E o modelo vai se comportar na maneira que você colocou. Isso é bom. Tá. É fácil quando eu falar as coisas se vocês fizerem numa classe normal. A pergunta é, e as não normais? Eventos não normais. Então, há 6 números, 8 números, na verdade, se pediu o melhor valor. Um aluno falou, usa a média. Tá bom, o que você quer dizer média? Ele falou. Outro aluno falou, modo. É, um número, digamos assim, 107, ok, é um bom número, eu gosto. E aí, um outro estudante falou, um outro aluno, é um pouquinho complicado, mas no meu trabalho você vê que 107 mostra 4 vezes, e você dá o coeficiente de 4, então 107,5 só mostra uma vez, e você dá o coeficiente de 1, e você junta tudo, você divide pelo número de coeficientes que você tem. Tá bom. Ele não viu escrito no quadro negro. O aluno só falou. Bom, passou. A pergunta é, se você tiver um modelo, você pode dizer o que você vai fazer? Bom, sim. Modelo de Minstron, sim. Antes de lhe contar como é que nós modelamos o que ele fez, eu quero mostrar que existem muitas possibilidades. O aluno falou uma coisa muito complicada, né? Ele quer chegar no final da aula de hoje, então vamos lá. Muitos professores que eu sei, eles vão responder. É muito interessante. Eu vou falar depois da aula com você, tá? Outros professores falam, tá bom. Excelente pergunta. Mas eu tenho um trabalho de casa hoje que você vai trabalhar e eu vou falar sobre isso amanhã na aula, tá? E outro professor diria, opa, legal. Você descreveu de uma maneira média e 3 minutos para descrever a fórmula, então. Agora. Bom, a próxima. O professor poderia dizer, eu vou escrever o que você falou, eu vou deixar as pessoas pensarem sobre isso. Isso levaria 10 minutos da sala de aula, vai mudar a discussão bastante. O resto da aula ia ser um problema, não? Ou ele poderia dizer, deixa eu ver se eu entendi bem o que você sugeriu, porque o que você falou passou rapidinho, então vamos explorar o que você falou. Tá, isso levaria 15 minutos e o resto do plano para o quiabo. Não dava para fazer. Existem muitas diferentes opções e a pergunta é, o que Minstron fez? Se você estudar Minstron, o que você vai conhecer é que ele quer que os alunos pensem como a matemática e a física como atividade essencial. Você propõe algo interessante, relevante, importante, assim, para Minstron. E ele tem ali um conhecimento profundo de alunos, para ele não tem escolha. E embora outros professores façam diferente do que acredita Minstron, ele acha que você tem que seguir isso aqui e perguntar muitas coisas para os alunos. Então, modelando assim, de acordo com Minstron, nós descrevemos todas as decisões, inclusive as típicas, baseadas nas crenças. Assim, de fato, dessa hora, nós podemos captar toda decisão quando se faz coisas que se tem que fazer e que você é familiar. Então, nas próximas vezes, quando se tiver uma coisa que não seja familiar, nós conhecemos as crenças e as maneiras que se tomou a decisão ali, nós vamos poder modelar. Assim, passando para outro caso, totalmente diferente, vou descrever rapidinho, porque eu só tenho 7 ou 8 minutos. Infelizmente, não dá para mostrar o vídeo, que pena, porque é lindo. É famosa nos Estados Unidos esse tipo, Deborah Ball. No
terceiro ano, imagina, mesmo em números ímpares, quando você tem dois números ímpares que você está somando, você tem um número que é par, não é? Passou-se dias falando isso, soma ímpar com ímpar dá par. E se provou que esse é o caso com um argumento que os meus colegas matemáticos adoraram. Nessa aula, a Débora falou com os estudantes, com os alunos. E tiveram muitas discussões matemáticas, mas ela falou para os alunos, parece que a gente tem questões aqui, levamos o pessoal para conversar com os do quarto ano, e eles falaram, olha, vamos falar com eles sobre esse tópico, né? E aí os alunos do terceiro ano descobriram que os do quarto ano tinham o mesmo problema, e eles não terminaram ainda, não resolveram. E aí isso é importante porque matemática não é uma coisa que se resolve em 5 minutos. Às vezes se pensa por anos naquele assunto. E assim juntou-se o terceiro com o quarto ano. E eu quero falar sobre ontem, o que nós aprendemos ontem? O que vocês aprenderam sobre a matemática e a sua maneira de raciocinar? Os alunos falaram tudo quanto é coisa, interessantes. E eu acho que eu entendi, por exemplo, sobre a aula de ontem, e agora eu já estou vendo que eu estou confuso. Vamos ver de novo. Tá bom, olha, eu gostaria de ouvir mais um pouco, foi o que o outro disse. Conversações assim. Funcionou muito bem. Parecia gente já formada, você nem via o professor falando muito. E houve um ponto ali, a professora falou uma coisa que não fez muito sentido. Ela estava forçando os alunos a falar sobre o que eles aprenderam e eles disseram algo com números ímpares dando números pares e ela estava se preocupando. E aí ela falou, eu vou perguntar a vocês uma coisa. Vocês estão dizendo que sempre que você, mesmo o número ímpar é feito de duas vezes o número ímpar, ou vocês estão dizendo, olha, foi uma conversa de louco, e ficaram ali 3, 4 minutos fazendo uma coisa e perguntando outra, e parecia que o objetivo dela era ter os alunos falar sobre o que entendiam e não estava mais conseguindo aquilo. Seu objetivo não estava dando certo e ela era excelente professora. Então, alguém poderia dizer, ela fez um erro, ela tomou a decisão errada, ela fugiu do modelo. Não, isso era um desafio. Olha, eu vi o videotape e eu não entendi o que estava acontecendo naquela aula. Então, era o perfeito videotape para assistir. Eu fui para a faculdade, eu estudei sobre o colegial, eu estudei sobre o primário. Se via que havia controle por parte do professor sobre a aula. E ali, no caso, eles estavam diferentemente. Os professores estavam com outra função. Se eu pudesse modelar, a teoria seria geral. Se eu pudesse não modelar, eu não ia saber os limites da teoria. Então, era um caso perfeito, não? Além disso, eu escrevi um artigo sobre isso, sobre o que eu fiz, e alguns amigos responderam e 2 falaram nos seus papers. Alan, é impossível, você não vai conseguir. É o desafio que eu gosto, quando falam para mim que é impossível. Então, eu não dá para mostrar o tape aqui, mas eu vou contar o histórico. A professora queria falar sobre as experiências dos alunos, desculpe, e os alunos falaram o que eles queriam, ela tomou as decisões, ela escreveu na tela, e ela tomou decisões estranhas. Por que isso tudo? Por quê? O que ela estava fazendo? E por que foi o erro? Se vocês virem o tape, vocês vão dizer que 6 minutos de conversa casual entre alunos que vão para quadro negro, que explicam um para o outro. Às vezes o professor interfere, fazendo um comentário. Parece bem relaxante. Não, acontecia naturalmente, mas o resultado é que me levou 1 ano e meio para descobrir que aquela maneira de conversa casual, ela tinha uma rotina. E a rotina é
Assim, ela pode tomar decisões num ponto do que fazer e seguir aquela rotina da mesma maneira que Minstrel fez. E naqueles primeiros 6 minutos do tape, talvez hoje à tarde vocês possam ver, ela usou aquela rotina 5 vezes. Eu passei 1 ano e meio estudando isso. E no final, eu disse para Deborah, eu acho que eu sei o que você está fazendo. Eu mostrei a minha análise para ela e ela respondeu, oh meu Deus, eu não sabia que eu estava fazendo isso, hein? E, além disso, ao mesmo tempo que ela fez uma má escolha, que parecia ser má, o resultado é que a informação que ela estava tentando obter era essencial para a parte principal da aula. A partir do momento que ela tinha que entender, ela poderia passar por uma tomada de decisão. Isso são 12 páginas, eu não vou dar em detalhes, nós temos o modelo completo, mas eu agradeço ao Alan para não mostrar o modelo, porque é muita coisa. E como Minstrel, nós modelamos tudo. Digamos, quando você está fazendo uma rotina, e quando novas coisas aparecem. Eu fiz um modelo aqui, eu preparando meu café da manhã, conversando com a minha filha, eu mostrei, eu posso analisar essa conversa com ela, e foi divertidíssimo fazer. É uma literatura muito grande, existe tanto sobre inteligência artificial. Eu não estou falando nada disso, gente, eu estou falando de uma coisa bem mais simples, mais consistente. Um modelo que eu usei, e a teoria atrás disso é que é rotina, problema de rotina, problema não rotineiro resolvido. E nós temos, então, conhecimento de cozinha, também cirurgia no cérebro, tudo o que eu chamo de teoria do que nós pensamos. Eu tenho já mais 10 anos para fazer o que eu fiz nos últimos 25, vocês podem perguntar por quê? Porque para a educação matemática, você tem que construir a teoria e testá-la. É a parte central do que nós fazemos em pesquisa. Queremos melhorar as coisas? Sim! É mais fácil se nós tivermos um entendimento teórico perfeito. E por que eu disse isso? Porque eu construo modelos para contar histórias, é mais fácil se você tiver um modelo do comportamento, mais do que apenas a simples teoria. Então, quanto mais você entende alguma coisa, melhor você pode fazer a coisa funcionar. Isso era a ideia por trás de toda a solução de problemas. Eu não estudei só pesquisa, eu estudei o porquê, e aí eu fiz uma melhor solução de problema. O trabalho que eu não tenho agora para fazer vocês uma explicação é como é que nós estamos fazendo o crescimento das ideias para os professores, usando a teoria, pensando como trabalhar para fazer o desenvolvimento do professor e do seu ensinamento mais rápido. Bom, é divertido, tá, gente? Isso eu posso dizer para vocês. Essas são as coisas que eu fiz. Existem mais detalhes que eu poderia lhe dizer sobre o que nós estamos fazendo, porque é muita coisa. Eu preciso entender o aprendizado melhor. O professor de amanhã é diferente do de hoje, porque nós estamos aprendendo o que está acontecendo nas aulas hoje para sermos melhores amanhã. Se existem típicos identidades entre professores e alunos, como é que elas desenvolvem e os comportamentos, isso é super importante. E a mais, você pode me perguntar, nós podemos falar sobre tanta coisa nessa tarde, por exemplo, mas eu usei essa hora para falar com vocês e eu agradeço a paciência de vocês.